Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira videoaula de Matemática Básica da Licenciatura em Ciências Biológicas. Eu sou a professora Raquel. Essa primeira semana de estudos inclui sistemas de numeração e conjuntos. Então, entre os nossos objetivos estão conhecer um pouco a história e características de sistema de numeração de povos antigos, explorar diferentes usos que fazemos dos números, realizar contagem através de relação entre conjuntos. Também vamos relembrar propriedades de conjuntos numéricos já estudados no ensino fundamental, os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais, e vamos ver como saber a que conjunto ou conjuntos um determinado número pertence. Então, vamos iniciar pelos sistemas de numeração. Temos aqui uma tabela que mostra a evolução do sistema de numeração indo-arábico que nós utilizamos, que foi criado pelos hindus e divulgado pelos árabes. Então, ele é um sistema decimal, ou seja, tem 10 dígitos, 10 algarismos, mas observem que no início eram apenas 9, né? Ia de 1 a 9, o zero só surgiu algum tempo depois, e essa é uma história belíssima, mas uma história à parte. É um sistema posicional, ou seja, a posição que o algarismo ocupa importa, de forma que, se pensarmos no número 524, ele é diferente de 542, quando invertemos o 2 com o 4, ou 245 é diferente de 524 ou de 254. Então, um sistema posicional. A posição realmente importa. É também um sistema de composição aditiva, ou seja, se eu penso no número 157, ele é o mesmo que uma centena, 5 dezenas e 7 unidades. É possível adicionar o valor de cada algarismo, de acordo com a posição, obviamente. E é um sistema em que o zero é fundamental. É o zero que nos permite diferenciar 45 de 450 ou de 405, 4005 e assim por diante. Então, a posição de cada algarismo importa e o zero tem um papel muito importante nisso. Um outro sistema de numeração que é trazido na aula é o sistema de numeração egípcio. Esse já é um sistema também decimal, nós vemos aqui a base 10, mas é um sistema não posicional, ou seja, a gente pode agrupar os números, né, os valores, sem que eles estejam numa determinada ordem. Se eu penso no número 531 e quero usar essa representação egípcia, então eu utilizaria 5 símbolos do rolo de pergaminho, totalizando 500, 3 ferraduras, seriam 30, e um bastão vertical. Então, ele é também um sistema aditivo. Mas a posição em que eu uso esse agrupamento não importa. Eu posso começar com o bastão vertical e colocar 3 ferraduras e 5 rolos de pergaminho. Da mesma forma, eu terei 531, porque os símbolos têm um valor fixo. Então, não importa onde eles estão, quando juntamos, temos o mesmo número. Então, esse é o sistema de numeração egípcio, não posicional, diferente do indo-arábico, também decimal e aditivo. Um outro sistema de numeração apresentado aí na nossa aula é o sistema de numeração dos babilônios. Então, aqui nós temos a representação de algarismos de 1 a 9. Nesse sistema de numeração, eles usavam para números menores que 60. E é interessante que é um sistema tanto aditivo quanto subtrativo. Temos um exemplo do número 48. Como esse número pode ser representado? Usando a forma aditiva, 4 símbolos aqui que valem uma dezena ou 10 unidades, mais 8 unidades. Ou seja, eu tenho aqui na composição aditiva 48. Mas também nós podemos usar 5 vezes o símbolo que vale 10. Esse símbolo aqui é o símbolo subtrativo,
e eu tenho duas unidades, ou seja, 50 menos 2, que tem exatamente o mesmo valor. Se nós pensarmos, nós utilizamos isso em algumas situações, né? Vendo horas, por exemplo, que usamos o sistema babilônico aí de 60 minutos, nem sempre nós falamos na composição aditiva. Por exemplo, 7h45. A gente pode falar também 15 para as 8, né? Como se fosse 15 minutos antes das 8 ou menos. Então, nós utilizamos essa ideia também no nosso dia a dia. Por fim, nós temos aqui o sistema de numeração romano. Nós também aprendemos lá nos anos iniciais do ensino fundamental. É um sistema aditivo quando o maior número está à esquerda. Por exemplo, se eu quiser escrever o número 60, eu coloco um L de 50 e à direita coloco um X 10. Então, LX igual a 60. Mas ele também é subtrativo quando o maior número está à direita. Por exemplo, se eu quiser escrever 40, X, L. Então, eu estou tirando 10, subtraindo da quantidade maior que está à direita. E a aula traz outros exemplos. Por exemplo, o chinês científico tem uma atividade muito interessante com os símbolos do chinês científico. Mas por que, então, conhecer tantos sistemas de numeração ou a história desses povos, né? Por exemplo, os egípcios, a matemática deles evoluiu e o sistema de numeração voltado para a agricultura, já os babilônicos para o pastoreio. Então, que diferença isso faz? Isso evidencia que um sistema de numeração e símbolos são produtos da construção da humanidade ao longo do tempo, em diferentes sociedades, em diferentes épocas. Então, nos ajuda a desconstruir o mito de ciência como produto de um gênio que fica em um laboratório isolado. Não, toda ciência, inclusive a matemática, é uma construção humana. Agora que conhecemos alguns sistemas de numeração, algumas características, vamos ver diferentes sentidos numéricos, diferentes usos que nós fazemos dos números no nosso dia a dia. O primeiro, talvez o que venha primeiro à nossa mente, é ilustrado nessas três situações. Primeiro, a mulher diz: Eu tenho 30 anos. Ou seja, esse 30 indica a quantidade de anos que ela já viveu, de aniversários que ela já fez. Ao lado, nós vemos um senhor lendo um livro e ele diz: Já li 260 páginas. Ou seja, 260 também indica a quantidade de páginas que ele já leu. E à direita, vemos um casal fazendo compras. O homem pergunta: Vamos levar 2 ou 3 dúzias de laranja? E a mulher responde com a quantidade de dúzias de laranjas que eles vão comprar: 3 dúzias. Então, em todos esses casos, os números estão associados à contagem, eles indicam quantidade. Mas nem sempre é assim. Os números têm outras funções. Nesse segundo quadrinho, nós vemos um censo numérico diferente. À esquerda, 2 homens caminham conversando e um deles diz: Antônio mora na quinta casa dessa rua. Ele não quer dizer que Antônio mora em 5 casas, mas que entrando na rua, nós temos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e finalmente a quinta. Chegamos à casa de Antônio. Ao lado, um homem diz: Essa é minha segunda filhinha, indicando que ele já tem a primeira. E à esquerda vemos Rosana sendo parabenizada porque passou em primeiro lugar. O que todos esses números têm em comum? Quinta, segunda e primeiro. Eles são números ordinais. Como o próprio nome diz, indicam ordem. Então, é um sentido numérico diferente de quantidade.
E agora vamos ao terceiro senso numérico tratado na aula, ilustrado também aqui em três situações diferentes. Um homem está aqui dizendo o seu número de telefone, da sua linha telefônica. Depois, um outro está escrevendo o seu CEP, seu código de endereçamento postal, no envelope de carta. E à esquerda, temos aí um anúncio, né, do proprietário de um Fusca com a placa. E a placa termina com 4 algarismos. O que esses números têm em comum? Eles não indicam quantidade nem indicam ordem. Eles são códigos. Eles são associados a código. Até o telefone poderia incluir também o código de cidade, o código de país, que também são numéricos. Então, esses são os três sentidos numéricos abordados na aula: quantidade, ordem e código. E aí a aula traz uma atividade para a gente pensar em outras situações do dia a dia em que os números indiquem esses três sentidos. Então, quantidade. Poderíamos pensar, por exemplo, em quanto dinheiro temos na carteira ou na conta bancária. A ordem, né? Fala-se muito em quinto dia útil do mês, um dia às vezes aguardado por conta de recebimento de salário ou temido por tantos boletos que vencem nesse dia, ou também ano escolar, né? Nós temos o oitavo ano do ensino fundamental, o primeiro ano do ensino médio, então são indicados com números que indicam ordem. E código, nós podemos falar que algumas linhas de ônibus são identificadas por um número. Nós temos também documentos como CPF, RG, o próprio número de conta bancária, são todos códigos numéricos que identificam algo. Então, nessa primeira semana, o nosso fórum vai estar relacionado a isso aqui, a censo numérico. Só que vocês não vão comentar os três no fórum, bastam dois. Vocês vão escolher dois desses três, dois entre quantidade, ordem e código, e vão citar lá no fórum exemplos nas ciências biológicas. Né? Se você escolher código, você vai citar algum número que é usado como código nas ciências biológicas ou, da mesma forma, ordem e quantidade. Então, não esqueçam, essa atividade aqui, só que não com exemplos do dia a dia, como é pedido aqui. Vocês vão comentar no fórum exemplos das ciências biológicas. Antes de considerarmos a relação entre números e determinados conjuntos numéricos, vamos ver aqui alguns aspectos da teoria dos conjuntos. Nós vamos considerar conjunto como uma coleção ou um agrupamento de elementos. E disse que um conjunto é bem definido quando pode-se determinar se, dado um elemento, esse elemento pertence ou não pertence a esse conjunto, o que nos leva à relação de pertinência. Depois vamos considerar também a relação de inclusão, a relação entre conjuntos e algumas diferentes representações para conjuntos. Então, comecemos pela relação de pertinência, é a relação entre um elemento e um conjunto. Para exemplificar, tomemos o conjunto A, formado por X, tal que X é estudante de Ciências Biológicas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Então, digamos que Marcela é uma estudante desse curso nesse instituto. Podemos dizer que Marcela pertence ao conjunto A. Esse símbolo aqui, esse E, indica essa relação de pertinência. Marcela pertence a A. Mas Roberval não é do curso de Ciências Biológicas ou nem é do Instituto Federal. Dizemos que Roberval não pertence ao conjunto A. Então, esses são os símbolos que indicam pertinência. Pertence e não pertence. Temos ainda a relação de inclusão. Agora não é mais a relação de um elemento com o conjunto, mas a relação de um conjunto com outro conjunto. Então vamos tomar como exemplo o mesmo conjunto A, formado por estudantes de ciências biológicas
do IFNMG. O conjunto B é formado por Y, tal que Y é estudante de graduação do IFNMG. Então, quais são as relações possíveis? Podemos dizer que A está contido em B, está contido determinado por esse símbolo. E se nós olharmos aqui o diagrama, nós vemos que realmente A está contido, ele está completamente dentro do conjunto B. Ou, se analisarmos a situação, os estudantes de ciências biológicas do IFNMG também pertencem ao conjunto de estudantes de graduação, que é um conjunto maior, porque abarca a licenciatura em pedagogia, o bacharelado em administração pública e outros cursos. Então, A está contido em B, é um subconjunto de B. De forma análoga, podemos dizer que B, o conjunto maior, contém A. De fato, o conjunto com os estudantes de graduação do IFNMG inclui os estudantes de ciências biológicas desse instituto. Então, esse é o símbolo para estar contido. E virando para o outro lado, nós temos o símbolo contém. Agora, vemos aqui que B não está contido em A, ou seja, B não está dentro de A. Todos os estudantes de graduação estão dentro do conjunto dos estudantes de ciências biológicas? Não, porque há outros estudantes que fazem graduação e não estudam ciências biológicas. Ou, vemos aqui que A não contém B, né? B não está dentro de A. O conjunto de estudantes de ciências biológicas não contém todos os estudantes de graduação. Então, está contido, contém, não está contido, não contém, determinados por esses símbolos aqui, indicam relações de inclusão. Temos uma atividade da aula, né, com outros conjuntos, só os diagramas, não sabemos quais são os elementos, apenas pelos diagramas vamos determinar se um conjunto contém, não contém, ou está contido, não está contido. Vamos colocar V para verdadeiro e F para falsa. A está contido em B. Isso é verdade? Bem, se olharmos o conjunto A aqui e vemos que ele está todo em B, então nós podemos dizer que é verdadeiro. A está contido em B. C está contido em B? O conjunto C está aqui e o conjunto B é um subconjunto de C. Ele está contido? Não, não está. Porque C é maior. B está contido em C, mas C não está contido em B. Então, essa afirmação é falsa. B está contido em A? Pelo mesmo motivo, falsa também. B é maior, então nós vimos que A está contido em B, mas B não está contido em A. A está contido em C. Isso é verdade? Sim. Né? Se nós vemos aqui todo o conjunto C e A é um subconjunto de B, que por sua vez é um subconjunto de C. Então, A também é um subconjunto de C. Assim, A está contido em C. Letra E. B não está contido em A. Isso é verdade? Sim, é verdade. A está contido em B, mas B não está contido em A. Então, assim, vocês podem seguir até o final da atividade, colocando V para verdadeira ou F para falsa. Veja que nos exemplos anteriores, nós analisamos o diagrama e também as situações. Aqui nós temos só a representação visual, que também nos possibilita analisar as questões de inclusão, as relações entre conjuntos. Mas temos outras relações importantes. A relação de união é quando elementos dos dois conjuntos são reunidos. Quando nós temos a união entre conjuntos, né, como ilustrado aqui, a união B é o conjunto de todos os elementos dos dois conjuntos. Ou eles estão em A ou estão em B, não importa em quem ele está. Quando eu junto,
tenho a reunião de todos eles. Então, aqui nós vemos os diagramas e vemos também a representação dos conjuntos. Conjunto A tem os elementos 1, 3, 5, 7, 9, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, todos pertencem a A. Temos o conjunto B, 2, 3, 5, 7. Se passarmos aqui, ó, vemos que todos eles estão em B. Então, a união é a junção de todos esses elementos, que eu posso catar aqui nos diagramas, ou eu posso olhar aqui direto nos conjuntos e colocar 1, 2, o 3 aparece nos dois, não preciso repetir, assim como o 5 e o 7, e o 9. Essa é a união. E a interseção? Aí são os elementos que estão nos dois conjuntos simultaneamente, ou seja, eles fazem parte dos dois conjuntos. Então, os mesmos conjuntos, os mesmos diagramas que vimos anteriormente. 1 não está na interseção, por quê? Porque ele só pertence a A, não pertence a B. 3 aparece nos dois conjuntos, por isso ele está aqui na interseção, da mesma forma que 5 e 7. 9 não está, porque ele não pertence aos dois, ele pertence apenas a A. Então veja que no diagrama a interseção está aqui, ó, é parte de A e é também parte de B. Então esses elementos 3, 5, 7 formam a interseção. Podemos ver a interseção no diagrama, quando pertence aos dois simultaneamente, ou podemos ver aqui também na descrição dos elementos dos conjuntos. Observem que aqui nós temos a palavrinha e. E indica interseção. Tem que estar em A e em B, diferentemente da união, que é representada pela palavra ou. Basta estar em um dos dois para estar na união. A interseção tem que estar nos dois, em A e em B. E o que seria a diferença de conjuntos? Está lá também no capítulo que nós estamos estudando essa semana. A diferença, por exemplo, A menos B, é tudo que está em A que não está em B. E aí eu chamo a atenção aqui para vocês numa falha do material. A definição, a aula está correta, mas não o diagrama. Então, na verdade, A menos B não é todo o conjunto A, mas é só essa parte aqui, tudo que está em A que não está em B. Não inclui essa interseção. A interseção não faz parte da diferença de conjuntos, tá? Então, a diferença aqui A menos B é apenas os elementos 0, 4 e 5, não inclui 1 e 3, ok? Só fazendo uma retificação aí do material. Agora vamos resolver algumas atividades do material de aula que vão nos ajudar a aplicar o que nós aprendemos sobre conjuntos a processos de contagem. Temos aqui a atividade de aprendizagem número 1. Em uma pesquisa no setor da Secretaria Municipal, verificou-se que 15 pessoas utilizavam os produtos A ou B, sendo que algumas delas utilizavam A e B, ou seja, ambos. Sabendo que o produto A era utilizado por 12 dessas pessoas e o produto B por 10 delas, encontre o número de pessoas que utilizavam ambos os produtos. Então, nós vamos separar os dados do problema, lembrando que, quando se fala que pessoas utilizavam os produtos A ou B, ou indica união de conjuntos, e outras utilizavam A e B, e indica interseção. E é esse número que nós vamos encontrar, o número de pessoas que utilizavam os dois produtos. Bem, para eu encontrar a interseção, nós usamos essa fórmula aqui. A união é igual à soma dos elementos de cada conjunto menos a interseção. Por quê? Porque se eu junto os elementos de A e junto os elementos de B, sabendo que existem pessoas que utilizaram os dois, elas são contadas em A e são contadas também em B. Elas não podem ser contadas duas vezes, por isso a gente retira. E aqui isso fica muito evidente, porque no total são 15 pessoas que utilizavam A ou B. Ou seja, a cardinalidade de A união B, o número de elementos, é 15. Mas nós temos
12 que utilizavam A e 10 que utilizavam B. Se nós somarmos aqui, 12 mais 10, 22. Dá mais que o total de pessoas. E é justamente essa diferença que vai ser a interseção, que vai ser o número de pessoas que utilizavam ambos os produtos. Então, nós substituímos os dados aqui nessa primeira equação e resolvemos a equação. Então, N de A união B, 15, igual N de A, 12, mais N de B, 10, menos a interseção que nós não sabemos quanto queremos descobrir. Então, nós ficamos com 15 igual a 22 menos essa interseção. Ora, 22 menos 15 é exatamente 7. Então, 7 é o número de pessoas que utilizavam ambos os produtos, que utilizavam A e B. Logo, N de A interseção B igual a 7. Vamos a mais uma atividade, também do material didático, número 2. Em um seminário de administradores públicos de certa cidade, foram servidos entre diversos salgados, enroladinho de queijo e coxinha de frango com queijo. Sabe-se que, das 100 pessoas presentes, 44 comeram coxinha de frango com queijo e 27 comeram enroladinho de queijo. Também se tem a informação de que 20 pessoas comeram dos dois, enroladinho de queijo e coxinha de frango com queijo. Ao final do evento, verificou-se que o queijo utilizado no enroladinho e na coxinha estava com uma bactéria que provocava desconforto estomacal. Encontre para o organizador do evento a quantidade de pessoas que não comeram nem coxinha de frango, nem enroladinho de queijo. Bem, então nós não sabemos quantas pessoas comeram ambos os salgadinhos, mas sabemos que 44 comeram coxinha, ou seja, N de C de coxinha 44, 27 comeram enroladinho, então N de E de enroladinho 27. E outra informação é que 20 comeram dos dois, enroladinho e coxinha. Lembrando que E é interseção, o número ou a cardinalidade de C, coxinha, interseção E, enroladinho é 20. Usamos a mesma fórmula do exercício anterior, que a união dos conjuntos é a cardinalidade dos dois, menos a interseção, e aí substituímos diretamente. Temos 44 que comeram coxinha, mais 27 que comeram enroladinho, dá 71. Tirando os que comeram os dois, tirando 20, temos 51. Então, 51 é o número de pessoas que comeram coxinha ou enroladinho. Só que o problema é que é as pessoas que não comeram. Bem, é simples. Se são 100 pessoas presentes e 51 comeram coxinha ou enroladinho, se eu diminuo aqui 51 dos 100 presentes, eu encontro 49 pessoas. Então, 49 pessoas não comeram nem coxinha de frango, nem enroladinho de queijo. Agora vamos a mais um exemplo, esse não está na aula. Dos 180 funcionários que trabalham no escritório de uma empresa, precisamente 108 falam inglês, 68 falam espanhol e 32 não falam nem inglês nem espanhol. Quantos funcionários dessa empresa falam inglês e espanhol? De novo, temos uma interseção a ser calculada e usamos a mesma fórmula. O N de I união é, ou seja, dos que falam inglês ou espanhol, todos os que falam inglês, mais todos os que falam espanhol, menos os que falam as duas línguas. Só que eu tenho um total de 180 funcionários, mas essa união aqui não é 180, por quê? Porque 32 não falam nem inglês nem espanhol. Então, já diminuo aqui, fico com 148 pessoas que falam um ou outro idioma, e aí vamos substituir na fórmula. 148 igual o número dos que falam inglês, 108, o número dos que falam espanhol, 68, aqui nós temos 176, e aí excluímos a interseção, o que totaliza
28 pessoas. Com isso, nós encerramos essa parte de atividades. Eu deixei um vídeo para vocês lá no ambiente, no AVA, que tem essa atividade resolvida através de diagramas, com um outro tipo de equação, uma maneira alternativa para vocês ampliarem aí o conhecimento e praticarem. Então, agora vamos relembrar algumas propriedades dos conjuntos numéricos. O primeiro conjunto com o qual a gente tem contato é o conjunto dos números naturais, naturalmente associado a processos de contagem. Então, quando nós aprendemos a contar, nós utilizamos os números naturais. 1, 2, 3, 4, né? E onde termina esse conjunto? No 9, que é o último algarismo? Não. Aqui nós estamos nos referindo a um conjunto infinito. Por quê? Porque nós sempre podemos acrescentar mais um elemento. Nós sempre temos mais um elemento. Se pensarmos num número muito grande, sempre temos mais um e mais um e mais um. Então, um conjunto infinito. Em que ele se diferencia do conjunto dos números inteiros? Os naturais são inteiros, mas o conjunto dos inteiros contém também os inteiros negativos. Então, se tomarmos o zero como eixo de simetria, todos os inteiros, né, que nós temos à direita, que são naturais, nós temos também eles à esquerda, né? São números que têm a mesma distância do zero. Para a direita, positivo, para a esquerda, negativos. Então, o conjunto dos números inteiros contém os números naturais. Todo natural é inteiro, mas nem todo inteiro é natural, porque nós temos os números negativos. Só que nem todos os números são inteiros também, sejam eles positivos ou negativos, nem todos são inteiros. Nós temos os números fracionários e os números decimais. Então, alguns exemplos aqui, né? -2, -5/3, 0, 2/3, 1, um conjunto também infinito. Como sabemos se um número é racional? O número racional, por definição, é aquele que pode ser escrito como uma razão, como uma fração. Então, nós temos aqui exemplos que já são claramente uma fração. -5/3, 2/3, temos aqui, que não está evidente, mas temos 1/2, né? 4/7 e assim por diante. Mas vemos ali o número 1. Né? Bem, 1 é um número natural, é um número inteiro. Por que o 1 está aqui, se número racional é o número que pode ser escrito na forma de fração? Porque eu posso escrever uma fração, por exemplo, 1/1. 1/1 é 1. E essa é a única fração que vale 1? Não. Eu posso escrever 3/3, também dá 1. 10/10. Então, todas essas frações que eu mencionei representam 1. 1/1, 3/3, 10/10, todas elas, o resultado da divisão do numerador pelo denominador é 1. Da mesma forma, o -2. Apesar de ser um número inteiro, ele também pode ser escrito na forma de fração. Consegue pensar numa fração que resulta -2? -6/3, por exemplo, ou 8/-4. São frações que resultam -2. E quantas frações será que eu consigo escrever para representar um número? Uma questão interessante para vocês pensarem. Mas nós temos o zero aqui como um número racional. Eu posso escrever zero como uma fração? Sim, eu posso. Por exemplo, 0/6. 0 dividido por 6 é zero. Só não confundam com o contrário. Não existe divisão definida por zero. 6 dividido por zero não é zero, é indefinido. Mas eu posso dividir zero por 6, por 10, por 20, por qualquer número. Então, zero dividido por qualquer número é zero. Eu posso ter uma fração cujo resultado é zero. Então, os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração.
E quando eu não consigo escrever um número na forma de fração? Se eles não são racionais, eles são irracionais. E que números são esses? Por exemplo, raízes que não são exatas, né? Nós sabemos que a raiz quadrada de 16 é 4, porque 4 vezes 4 é 16. Mas a raiz de 2, eu não tenho um número que ele, multiplicado por ele mesmo, resulte 2. Então, é um número irracional. Eu trouxe para vocês aqui, olha, numa calculadora científica, a raiz de 10. E aí, olha o que acontece. 3,16, 22, 67, 66. E esse número terminou aqui porque termina o visor da calculadora. Mas, na verdade, esse número é infinito. Aqui houve um arredondamento do último dígito. Então, é um número irracional. Por quê? Porque eu não tenho um padrão de repetição aqui que me permita escrever esse número como uma fração. Então, todas as raízes que não têm, números que não têm uma raiz exata, essas raízes são números irracionais. Outros números irracionais bem conhecidos são o número π, utilizado para o cálculo de áreas e volumes de corpos redondos, por exemplo, o número e, o número de Euler, e ainda vamos nessa disciplina falar do número φ, do número de ouro. Então, são números irracionais, porque nós não conseguimos representá-los como uma fração. E, por fim, nós temos o conjunto dos números reais. Esses números reais englobam tanto os números racionais quanto os números irracionais. Então, esses conjuntos racionais e irracionais, eles são exclusivos. Um número não pode pertencer aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, aí nós podemos pensar em outras relações dos conjuntos, do conjunto dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais em relação aos reais. Para nós visualizarmos melhor, temos aqui o diagrama. Veja, os números reais são todos esses, não importa se racional, irracional, inteiro, natural, todos esses conjuntos são números reais. Os elementos desses conjuntos são números reais, né? Temos os mesmos elementos do slide anterior, mas aí podemos ver agora a relação entre conjuntos. Nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto Z. Ou seja, o que isso significa? Todo número natural é também um número inteiro. E o contrário é verdadeiro? Todo número inteiro é natural? Não, porque eu tenho os números naturais que estão aqui, que são os inteiros positivos, mas eu tenho também os negativos. Aí eles estariam nessa esfera aqui, ó, dentro de Z, mas fora do conjunto dos naturais. O mesmo acontece com os números racionais. Olhando o diagrama, nós vemos que todo racional, ou melhor, que todo inteiro é racional, né, porque Z está contido em Q, e também todo natural é racional, porque N está contido em Z, que por sua vez está contido em Q. Mas o contrário não é verdade. Se nós pegássemos esses elementos aqui, olha, o menos 2, nós colocaríamos aonde? Aqui, dentro de Z, mas não em N. Menos 5 terços, onde nós colocaríamos? Aqui, porque ele é racional, mas ele não é inteiro e, obviamente, não pode ser natural. Se eu quisesse posicionar da mesma forma o 2 terços, 2 terços, não posso colocar em Z porque não é inteiro. Então, ficaria em algum lugar aqui, ó, do conjunto Q, mas não Z e N. Agora, o 1. O 1 eu poderia colocar aqui, ele seria natural, seria também inteiro, seria também racional e, por sua vez, seria um número real. O 1 só não é irracional. E por que não? Porque eu consigo escrever 1
como uma razão, como uma fração. Então, esses conjuntos racionais e irracionais, vejam que eles não estão contidos um no outro. Ambos estão contidos nos reais, mas eles são excludentes. E aí, se eu fosse posicionar raiz de 2 aqui nos irracionais, raiz de 3, raiz de 10, raiz de 5, de 7, de qualquer número cuja raiz não seja um número inteiro, não seja uma raiz exata. Agora, raiz de 49, aí eu colocaria aqui nos naturais. Por quê? Porque a raiz de 49 é 7. E 7 é um número natural, um número inteiro, um número racional. Π, irracional, aqui no conjunto I, é da mesma forma o número de ouro, φ, que veremos mais à frente, aqui também. E todos esses, não importa se racionais ou irracionais, todos são números reais. Então, aqui nós concluímos a nossa revisão de conjuntos numéricos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!